Olá, meus maridos e minhas esposas, como vocês estão? E aí, você gostaria de ter uma Amélia na sua vida? Quem foi a Amélia, será? Como foi o comportamento da Amélia, né? Então, hoje é muito comum você ouvir as mulheres falando assim: eu não vou ser uma Amélia na vida, não. Gente, queria que todas as mulheres seguissem o exemplo da Amélia. Ai, porque a Amélia obedecia o marido, porque a Amélia só ficava dentro de casa. Então, geralmente, quando a mulher ela acredita que é um peso muito grande estar em casa e fazer as obrigações de casa, ela se julga ser uma Amélia. Mas quem foi a Amélia na verdade? A Amélia foi uma grande mulher, uma mulher inspiradora, porque a Amélia, além dela ter se casado, dela ter assumido o seu papel como mulher, ao contrário do que as pessoas pensam, que as mulheres pensam que a Amélia ficava só dentro de casa cuidando das coisas do marido e para ela isso era a pior coisa do mundo, a Amélia foi uma mulher revolucionária, porque além dela cuidar do seu marido, dela cuidar da educação dos seus filhos, o marido dela tinha uma empresa de madeira, se eu não me engano. A Amélia, ela ainda ajudava seu esposo na parte, hoje vamos colocar assim, na parte, como é que se fala? Burocrática? Não, não é burocrática não. Enfim, ajudava o seu marido ali a organizar os papéis, organizar os pedidos das madeiras que iam sair. Então a Amélia era uma mulher perfeita, ela foi uma mulher que serve de exemplo pra gente. E ela não ficava só dentro de casa cuidando do marido, cuidando dos filhos. E se ela tivesse feito isso, ela estaria corretíssima, fazendo o seu papel. Mas a Amélia não. Ela, além de cuidar de todas as obrigações que as mulheres têm por si, porque são mulheres e é a nossa obrigação, que a gente não tem só direito, a gente tem as nossas obrigações e que tem que ser seguida à risca, eu acredito e eu defendo isso. Ela também auxiliava o seu marido com a fábrica de madeira ali que eles tinham, né? Organizando ali toda a papelada, toda a questão de venda das madeiras. E ele, o marido da Amélia, não consigo lembrar o nome agora, mas ele era aquele homem que não ficava ali, entendeu? Que não ficava ali fazendo tudo. Digamos que ele tinha outros casos lá fora, né? E nem por isso a Amélia, ela desistiu daquilo que foi designado para ela, que era a missão de ser mãe, que era a missão de ser auxiliadora, que era a missão de ser, entendeu, a mulher perfeita. Então, assim, ser a Amélia para a gente hoje deveria ser um orgulho e não uma afronta. Então, assim, se desfaz tanto de Amélia, mas a Amélia é uma mulher que a gente tem que admirar. Quem dera se existissem Amélias até hoje. Não existia relacionamentos fracassados, não existiam famílias desestruturadas, porque querendo ou não, a base de uma família, ela começa com o casal, mas se estende muito para a mulher, porque ela, enquanto o marido está lá fora para trabalhar e prover para dentro de casa, a Amélia está dentro de casa, organizando a casa, organizando o bem-estar daquela família e auxiliando nas despesas, nas contas, nas finanças do marido, se precisar, entendeu? Então, assim, ser a Amélia não era para ser não era para ser uma fala que denigrisse a mulher, e sim que exaltasse, porque o exemplo de Amélia, poucos viverão hoje em dia, porque hoje o exemplo que a gente tem é das mulheres que mostram o corpo todo, entendeu? As mulheres que preferem sair com as amigas, as mulheres que negligenciam a educação dos seus filhos, as mulheres que negligenciam a casa limpa, que isso não tem mais valor. O que tem valor é você desobedecer o seu esposo, você tratar o seu esposo mal, você não honrar aquele homem que você escolheu casar com ele, e você trabalhar fora, se possível competir financeiramente com ele, pegar o dinheiro dele e também o seu, fazer o que você bem quiser com esse dinheiro, e o seu marido trabalhar para você dentro de casa como seu empregado doméstico, porque senão ele toma grito na cara e ainda ele tem que ficar calado, entendeu? Então, assim, hoje o que a gente tem de, pelo menos assim, que eu vejo, os exemplos são esses. Raramente eu consigo ver aqui, inclusive eu tenho uma vizinha aqui que eu admiro muito ela, porque ela é uma dessas mulheres, entendeu?
como a Amélia. Tá sempre do lado do esposo, aquele exemplo, filhos criados, casa limpa, marido bem alimentado em todos os sentidos. E quando você olha para o casal, você vê aquele semblante de satisfação, que não é a roupa que ela está vestindo que faz a diferença nela, e sim, ela é extremamente elegante, porém o brilho dela não vem nas vestes, não vem em nada que ela tem pendurada no seu corpo, mas sim você consegue sentir aquela essência da mulher, né? Esbanja aquela coisa assim que toda fêmea, toda mulher deveria ter, aquele perfume de mulher bem-sucedida, porque o interior dela está preenchido, porque ela está cumprindo o papel dela. Ao contrário dessas que a gente vê aí com unha falsa, cílios falsos. Eu não tenho nada contra, quem gosta que faça, mas isso daí virou assim um amuleto do poder. Então, assim, esse amuleto do poder é para camuflar o desgosto interno que vocês têm, que elas têm, entendeu? Para camuflar o desgosto da alma, de não ter vontade ou ter vontade e inconscientemente abafar essa vontade para fazer valer a voz do sistema. Então, assim, o que eu vejo é mulheres extremamente infelizes, amarguradas, só sabem brigar, só sabem gritar, só sabem expor o seu corpo, entendeu? De formas que não são legais. Porque o que é mais bonito? Uma mulher que se veste bem, que cobre seu corpo para que nem outra pessoa veja e você simplesmente né, tira a sua roupa para uma pessoa, para que aquela pessoa possa te ver de verdade sem nenhuma peça de roupa, ou aquela mulher que se veste de qualquer jeito, onde você consegue ver até o útero dela, né? Então, assim, é muito triste um negócio desse. Então, eu não vejo felicidade nessas mulheres. E basta a gente ter um pouquinho de sensibilidade que a gente olha para elas e a gente já vê que no fundo dos olhos dela existe uma tristeza muito grande. E não existe uma satisfação, porque elas mesmo renegam a própria essência que é ser mulher. Quanto essa que eu estou falando, que é minha vizinha, você sente a essência da mulher. Você sente ela limpando a casa dela com aquele orgulho. Até mesmo eu reparo quando ela vai colocar a roupa no varal, ela pega a camisa do esposo, olha com tanta dedicação, com tanto carinho e pendura de uma forma para, sabe? É perfeito. Quando eu vejo isso, chega a ser emocionante, porque hoje em dia o que eu vejo é completamente o oposto. São mulheres completamente masculinizadas, são mulheres completamente vulgares. Se não são masculinizadas, porque elas querem competir com os homens, elas são vulgares porque elas dão prioridade à superficialidade. Então, assim, a mulher, na essência, ela, infelizmente, ela deixou de existir por causa do sistema, por causa do feminismo, por causa da própria ignorância, por causa do emburrecimento, né? Porque não adianta dizer que é inteligente porque não é. Porque é fadigoso, acredito, quando deitam na cama, porque elas perderam o próprio eixo, porque não conseguem mais entender quem são elas, que no fundo, na essência delas, elas gostariam de ser mulher, mas impulsionada pelo sistema, a falta de coragem, a falta de, sabe, a falta de coragem mesmo de exercer o seu papel, porque elas querem ser como as amigas, elas necessitam de, além de competir com os homens, elas precisam se igualar às amigas, porque elas também competem com as amigas, porque uma mulher ela não aceita que a fulana tem uma bolsa de tal marca e ela tenha uma que seja pior do que aquela, ou que custou menos, né? Então ela vai ali ficar com aquela inveja, remoendo, não, eu tenho que fazer mais porque a minha bolsa tem que ser melhor do que a fulana de tal. Coloca 5 cabelinhos de cílios no olho, chega uma outra lá que você só vê o pretão aqui, aí ela também quer ficar com os cílios maiores. Então, assim, além delas estarem competindo no mercado de trabalho, elas competem entre elas. Então, imagine como essas mulheres estão destruídas por dentro. Então, você não consegue ver uma fagulha de felicidade. Você só consegue ver a fagulha da tristeza, você só consegue ver a fagulha da desilusão e, com toda certeza, além de
tudo isso que elas estão vivendo, a mentalidade delas está qual será o próximo passo da ganância para poder ter mais. E geralmente o próprio passo da ganância é: eu vou arrumar um outro cara que me dê mais do que esse já não tem mais capacidade de me dar. E eu vou tirar o que ele tem, o que ele construiu, para que eu possa conseguir um outro lá na frente que me dê muito mais, para eu ficar mais poderosa do que aquela amiga que está indo para academia, que os cílios estão maiores e que a bolsa é de uma marca melhor do que a minha. Então é a triste realidade que as pessoas estão vivendo hoje em dia, que as mulheres estão vivendo hoje em dia. E aí eu digo, por que os homens não querem saber mais de compromisso? Porque os homens não estão mais se posicionando como deveriam estar? Por que eles fogem das mulheres? Será que não está aí a resposta? Por que vocês não voltam? Por que não voltaremos? Por que não voltam para trás e se posicionem com aquilo que realmente importa na nossa vida, que é a felicidade de ser alguém importante e não de ser alguém com faminha entre as coleguinhas. Então é isso, meus queridos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.